Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, louvado seja Deus. João 14, versículos de 1 a 6, palavra muito poderosa, que de tempos em tempos precisa ser lida, relida, reavaliada, reintroduzida nos nossos corações, verdades poderosas a respeito de Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Em algumas versões vai estar, não se turbe o vosso coração. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé abençoado. Isso daqui é mais ou menos um pouquinho, representa um pouquinho de cada um de nós, né? Meio incrédulos algumas vezes, né? Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez o 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nós rogamos mais uma vez, para que o Teu Santo Espírito, o Consolador amado, o enviado, o Senhor não nos deixou órfãos, mas nos enviou o Deus Espírito Santo, que é aquele que nos anima, nos consola, nos fortalece e revela as Escrituras Sagradas. Por mais inteligente que um ser humano possa ser, sem o auxílio do Teu Espírito, o Evangelho não vai passar de loucura para essa pessoa. Senhor, revela-nos o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, nos faça novamente lembrarmos da importância de sabermos que Tu és o Filho do Deus vivo, de que Tu és o caminho, o único caminho, a verdade e também a vida. Que esta noite seja uma noite, Pai, para que nós venhamos realçar verdades estabelecidas já há muito tempo no nosso coração, mas que com o passar do tempo e com a correria da vida e os cuidados desse mundo, vão sendo sufocadas e às vezes até esquecidas dentro de nós. Espírito de Deus, leva cativo o nosso entendimento. Oramos assim, suplicando a Tua presença no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Evangelho de João, irmãos, não à toa ele é indicado como a primeira leitura, pelo menos do Novo Testamento, aos novos convertidos. Porque João trabalha e ele fala de uma forma em que ele deixa bem claro a deidade de Cristo, que Jesus é Deus. Ele já inicia lá no capítulo 1, dizendo que Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e vai dizendo outras verdades poderosas, de que só nele há salvação, que só ele dá poder para sermos salvos, e vai discorrendo muitas verdades. E quando João escreveu o seu Evangelho, e isso chegou
aos corações foi muito importante, porque foi em um momento onde, eu falei para vocês, muitas heresias estavam sendo propagadas a respeito de Jesus, e João então faz um tratado, ele de uma forma muito contundente e de forma enfática, ele ratifica que Jesus Cristo é Deus, que Ele é Senhor, de uma forma muito, mas muito poderosa. No Evangelho de João, a expressão eu sou aparece 7 vezes. Então, 7 vezes a expressão eu sou, ela é descrita por João. E o que ela quer dizer? Esse eu sou significa que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Significa que Ele é a máxima expressão da verdade e da vida, e também o único caminho que conduz o homem a Deus, não só no sentido de apresentar petições ou rogar perdão, mas que liga o homem a Deus, no sentido de que o pecado que separava agora é lavado pelo seu sangue, e o homem volta a ter comunhão com Deus. Isso é o mais importante. Mediador significa, uma das raízes dessa palavra é elo de ligação. Então, ser um mediador é ser o elo de ligação. O tema da mensagem desta noite é Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho. Meus irmãos, por que a igreja precisa pregar isso? Muito simples a resposta. Eu contemplava ontem uma multidão de adolescentes jovens percorrendo todas as ruas da nossa cidade. E eles portavam uma Bíblia, alguns com violão, e eles batiam de casa em casa perguntando se poderiam entrar um pouquinho, deixar uma palavra, né? Enfim. E eu achei aquilo, a atitude muito bonita, né? É uma forma de evangelizar, né? De declarar uma verdade. Pois bem, e aí está a razão pela qual nós devemos pregar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. Por quê? Porque apesar do trabalho ser muito lindo, elogiável, e você ver jovens que poderiam estar fumando narguilé, que poderiam estar bebendo, se prostituindo, eles estavam fazendo algo interessante. Porém, meus irmãos, como diz o outro, no fechamento do sermão, na conclusão do sermão, quando é para colocar a cereja em cima do sundae, né, ou do bolo, se você preferir, uma situação pega, uma situação preocupante, porque Jesus não é o único caminho, Jesus não é o único Senhor, e é por isso que a igreja de Jesus, a igreja evangélica brasileira, mundial, ela precisa pregar Jesus Cristo como o único e verdadeiro caminho, porque eu acredito que no coração da maioria daqueles jovens há um desejo sincero, e eles acreditam de todo o coração, que eles estão fazendo algo muito especial para Deus, e eu oro para que a grande maioria deles um dia entenda, que não é a igreja evangélica, mas que eles entendam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e o único nome a ser propagado e difundido, e aí eles vão conhecer a verdade, e aí eles vão experimentar a vida, e aí eles vão andar por um caminho verdadeiro e seguro, não é verdade? Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho. E por que é importante a gente entender isso? Primeiro, Jesus é o único caminho para os temerosos e preocupados. Nós vivemos num tempo de gente temerosa, arrisco dizer que de gente medrosa. Nós falávamos aqui hoje na EBD, e eu até citei aqui a lição, melhor dizendo, citava, que um crente realmente convertido e convencido por Cristo e pelo Espírito Santo, irmãos, ele não tem medo da morte, ele não deseja a morte, ele não quer morrer, enfim, ele não faz loucuras para morrer logo,
mas ele não teme a morte, porque ele sabe que a morte é um desdobramento natural da existência, e que o morrer aqui é o veículo, a morte é a carruagem, a mesma que, não no caso de Elias, porque ele não morreu, mas aquela carruagem de fogo que arrebatou Elias, a morte seria aquela carruagem que nos leva desta vida e nos conduz à eternidade, ao paraíso para aqueles que morrerem antes da segunda vinda de Cristo, ou no arrebatamento, já para um corpo de glória e vida eterna com Ele nos ares. Aquele que de fato serve a Deus e tem o seu coração em Cristo e procura obedecer às Escrituras, irmãos, a morte não causa temor. É claro que quando a gente pensa de uma forma, né, é claro, meu Deus, mas como será, né, aquele momento que antecede, vem a curiosidade, enfim, ninguém voltou para explicar como é, e não vai, porque a morte sela o destino da alma. Agora, não tem medo, mas a gente vive num mundo de pessoas temerosas. Quando você fala a palavra morte, a pessoa arrepia, da cabeça aos pés, dá um calafrio assim, ui, né? Faz assim, ai meu Deus, ai, credo, não fala essa palavra, que palavra horrível, né? Horrível por quê? Se quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai morrer, mas ela assola as pessoas. Tem gente que tem medo de crescer e ter responsabilidade. Há muitos jovens entrando em depressão, desenvolvendo síndromes de ansiedade, patologias, doenças, de nível psicológico, porque estão vendo que a maturidade está chegando, enfim, a vida adulta está chegando, e o medo toma conta, e essa pessoa então não tem coragem de encarar os desafios, de romper a bolha de casa, e enfrentar o mundo com suas responsabilidades. Outros têm um medo a respeito, por exemplo, do que será, o que é pós-morte. A pessoa não tem medo da morte em si, mas tem medo do que vem depois. Afinal de contas, esse papo de crente, será que isso é real? Essa conversa de Bíblia, dos crentes, que há realmente vida após a morte, e que há também morte eterna e vida eterna, será que isso é verdade? Será que tudo acaba debaixo de 7 palmos? Enfim, eu não sei, porque o medo está aí, as pessoas estão tomadas pelo medo. Tanto é que a indústria farmacêutica, está aí a Emily, se eu estiver mentindo, talvez um dos remédios ou da classe de medicamentos que mais se vende, Emily, são da classe de antidepressivos, ansiolíticos, não é? Está aí, ela é farmacêutica. Logo, logo vai estar inaugurando a farmácia dela, Farma Bento. Se você quiser dar um chego lá, né? Glória a Deus, depois nós acertamos o cachê. Uma sodinha e um pão com mortadela. Aleluia. Já me comprou, já me ganhou. São os remédios que mais se vendem, porque o medo, o pavor, e tem gente que tem medo e não sabe nem do que. De repente acorda um belo dia, não consegue sair de casa, não consegue se relacionar com as pessoas, e acabou. Alguns chegam a morrer por causa disso. Então, meus queridos, diante de um mundo onde o medo está tomando conta das pessoas, Jesus se apresenta como o único caminho para os temerosos e preocupados. Olha o versículo 1, 2 e 3. Depois eu vou contar para vocês o contexto e o porquê que Jesus disse essas palavras. Olha o que ele vai dizer: que o coração de vocês não fique angustiado, preocupado, temeroso. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito a vocês, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. Por que Jesus disse isso para os seus discípulos? Um pouquinho antes,
o traidor havia sido revelado. Jesus disse que aquele lá na ceia, na última ceia, Jesus disse que aquele que comesse do pão do pãozinho que ele molhasse no prato, esse seria o traidor. Mas os olhos dos discípulos estavam vendados para essa realidade, eles não enxergaram. Jesus passou o pão ali no prato, molhou ele e deu para Judas, mas ninguém viu. E disse para ele: agora você pode ir fazer o que você intenta. E os discípulos acharam que Jesus estava mandando ele comprar comida, porque onde tem crente, alguém sai, foi buscar mais coca, né? Foi buscar mais carne para assar, né? Principalmente se for o tesoureiro, aí foi buscar comida para a gente. Eles acharam que era isso, né? E não era. Judas foi trair Jesus por 30 moedas de prata. E aí depois, lá no capítulo 13, verso 33, Jesus diz as seguintes palavras para eles: filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, eu digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso criou um pânico neles. O mestre fala de um traidor entre nós, ninguém sabe quem é. O mestre fala que ele vai para um lugar que agora, pelo menos por enquanto, a gente não pode ir. Mas como é que nós vamos viver sem ele? 3 anos, quase 3 anos e meio, imagina só. Eles dormiam ao lado de Jesus quase todo o tempo, em alguns momentos Jesus se retirava, é verdade, eles também saíram em missão, mas quase que a totalidade do tempo. Dormiam ao lado um do outro, tomavam as suas refeições juntos, estavam fazendo a obra juntos. Irmãos, é interessante, é natural que uma igreja, ela fique dependente do pastor local, né? Algumas coisas você faz, como cristão você sabe, e entende que você tem a autoridade de Deus, que você deve fazer como cristão. Você não precisa pedir autorização para o pastor para fazer, né? Mas existem coisas que a igreja depende da orientação. O pastor é aquele a quem Deus dá a visão, Deus dá a direção e ele conduz o rebanho do Senhor. Não é a ovelha que conduz o pastor, mas o pastor conduz o rebanho, não meu, mas de Cristo. Então imagina só, hoje por exemplo, se chegasse 7 horas, eu e a Elaine não chegamos aqui, não mandamos um WhatsApp para ninguém, sem comunicação, o que vai ter que acontecer? Fechar a porta e vamos todo mundo para casa? Põe um aviso ali na porta: o pastor não veio hoje, não vai ter culto. Mas Jesus não merece ser adorado, glorificado? Porque o pastor não está, ele não vai ser? O que vai acontecer? Chorando, gemendo, gritando e clamando misericórdia. O louvor vai ter que fazer a parte dele, a abertura do culto, e alguém vai ter que pregar. Nem que seja, como diz o outro, pela graça, alguém vai ter que deixar uma palavra de edificação para o corpo. Tem que ser feito, mas dá um calafrio. Uma vez, irmãos, eu sentei aonde a Beth está ali. Tinha passado uma luta naquela semana, sabe aquela semana de luta? Eu estava meio, tanta coisa no trabalho, eu muito pouco li a Bíblia aquela semana, falei muito com Deus no meu devocional, estava bem desabastecido. Eu era presbítero. O pastor entra pela porta, passa pelo aquele corredor, para do meu lado, bate nas minhas costas e diz assim: a palavra hoje é com você. Você vai pregar hoje. Eu achei que era piada, ele era brincalhão, né? Ô pastor, que piada boa. Dei aquela risada amarela. Não é piada não, você vai pregar hoje. É sério, pastor? Irmãos, eu preguei, mas a vontade de sair correndo e gritando pelaquela igreja foi grande. Agora imagine, irmãos, esses homens ouvindo falar de Jesus, que ele estaria por muito pouco tempo com eles, e que em breve não estaria mais. O pânico tomou conta, a ansiedade, o medo, o pavor, irmãos, eu imagino o que se passava na mente e no coração daqueles homens. Mas aí chega o capítulo 14, chega esse momento, ele diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem no meu Pai? Creiam em mim também. Eu já dei provas suficientes de que eu sou o Filho de Deus. E aí segue,
Ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou para lá preparar lugar para vocês, e quando eu vier, voltarei e receberei vocês para mim. Ou seja, vocês não estão desamparados. E aí o capítulo, lá no capítulo 14 ainda, nos versos 16, 17 e 18, Jesus ainda diz assim, ó, verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Olha que coisa linda, está vendo só? Está vendo só porque nós precisamos de tempo em tempo, irmãos, refletir nessa verdade de que Jesus é o único caminho e verdadeiro caminho. Jesus é o único caminho para os temerosos e preocupados. Então, ainda que em meio a essa loucura desse mundo, a correria desse mundo, as lutas, o pecado e tudo aquilo que vem contra nós, tentando nos enfraquecer, tentando nos afastar da presença de Deus, ainda que chegue um dia em que você esteja muito temeroso, muito temerosa, muito preocupado, muito preocupada, talvez até não querendo, mas tão fraco naquele momento que você chega a questionar algumas verdades de Deus. Lembre-se dessa palavra. Lembre-se, Ele não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o Consolador. E o Espírito da verdade, Ele habita em nós, e Ele também age através de nós. Jesus é o único caminho para os temerosos e preocupados. Talvez alguém entrou aqui nessa noite, muito preocupado, muito temeroso, muito temeroso. Traga essa verdade novamente para dentro de você. Não fique angustiado. Interessante que ele diz assim, ó, não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos. Como ele diz lá no capítulo 6, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem. O Deus que nos chamou, que salvou, irmãos, Ele é competente, totalmente competente e poderoso, para nos guardar em todo o tempo. Louvado seja Deus. Outra verdade poderosa que nos é exposta aqui no capítulo 14. Se Jesus é o único caminho para os temerosos e preocupados, e eu me coloco nessa condição, porque sem Jesus a gente não passa de um bando de medrosos e covardes, que aí por não ter Jesus confiamos no dinheiro, confiamos no nosso braço, confiamos nas mentiras desse mundo, pessoas que dizem que invocam espíritos, que consultam o espírito dos mortos, gente que diz que lê carta e vê sorte, que lê mão, né? Enfim, você fica aí à mercê dessas pessoas, mentirosos, gente que Satanás usa de uma forma muito astuta para enganar as pessoas. Outra coisa muito poderosa também, ó, Jesus é o único caminho para o Pai. Isso aqui tem que ser uma verdade que precisa reinar dentro de nós. Não pode haver dúvida do nosso coração. Jesus é o único caminho para o Pai. Não existe outro caminho que nos conduza a Deus, irmãos. Não existe. As nossas orações só chegam ao Senhor por intermédio do Espírito Santo, e quem as apresenta, quem é o sumo sacerdote que apresenta elas diante do Pai, é o Senhor Jesus. Ele é o único que tem poder para pegar o homem caído, perdido em pecado, afundado na lama do pecado, limpar esse homem e novamente uni-lo a Deus. Jesus é o único caminho para o Pai. Abra sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Louvado seja Deus.
presta bastante atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Isso aqui é uma verdade santa, imutável. Olha o que ele vai dizer, está dizendo aqui ao jovem Timóteo, jovem pastor em Éfeso, começando o seu ministério pastoral. Ele diz assim: Timóteo, ó, porque há um só Deus, o Deus triuno, há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, entre os homens, Cristo Jesus homem, verso 6, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Hoje é uma noite oportuna, para que esse testemunho seja dado novamente, porque há um só Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas são três, pastor? Não, são um. É o mistério da Trindade. Mesma essência, mesmo poder, tá? Um não é maior e menor do que o outro, nenhum deles foi criado, antes que tudo fosse eles já eram, tudo que foi feito por eles e por intermédio deles, porém, natureza distinta. Três pessoas se formam e se tornam um, mesma essência, poder, porém natureza distinta. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, o Deus triuno. Há um só Deus, um só Senhor, um só mediador, há um só elo de ligação entre o homem e Deus. E quem é Ele? Jesus Cristo, o enviado, ungido de Deus. Então, o que isso significa, meus queridos? Nenhum outro nome. Nós temos nesse mundo pessoas que viveram aqui, que passaram por aqui, extraordinárias. Gente de uma vida e uma conduta a ser imitada, no passado e no presente. Porém, por mais que essas pessoas viveram em dedicação a Deus, em santidade ao Senhor, por mais que elas produziram muito fruto para o reino de Deus, nenhuma delas tem autoridade para ser elo de ligação ou fazer mediação. Nós não podemos orar usando o nome de nenhuma delas. Nós não podemos pedir a nenhuma delas. E tampouco nenhuma delas está no céu, ouvindo o nosso clamor e intercedendo por nós lá. Porque só aquele, o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Irmãos, muita gente morreu em prol de muitas causas, inclusive do Evangelho nesse mundo. Mas nenhuma delas era pura e santa. Sabe por que Jesus se fez carne e morreu por nós? Porque só a morte de um justo, só a morte daquele que não tem pecado poderia redimir a humanidade. Pergunto a vocês, existe algum homem ou mulher nascido aqui nesse mundo, da vontade do homem e da mulher, que nasce sem pecado? Claro que não. Todos, Davi diz, em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não adianta. Vida exemplar, lindo, maravilhoso, vai receber o galardão se morreu em Cristo. Ok, legal, concordamos. Agora, somente Jesus tem autoridade para interceder, advogar, perdoar. Pois somente Ele é quem poderia se entregar em sacrifício pela humanidade. Isso não pode, irmãos, ter nenhuma brecha de dúvida dentro de nós. E nós precisamos pregar isso. Como assim, pastor? Ao sermos indagados e questionados a respeito da nossa fé, nós precisamos expor a nossa fé com educação, com modos, com decência, com amor, mas nós não podemos dar um passo para trás em nome da política da boa vizinhança e dizer, Deus é um só mesmo, viu? Você está certa.
Ele conhece o seu coração, né? Você não pede para Ele, mas Ele é bom, Ele vai te ouvir, ainda que você peça de uma outra forma. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter isso muito, mas muito vivo no nosso coração. Somente Jesus tem autoridade para interceder, advogar e perdoar. Só Ele, irmãos. Jesus é o único caminho para o Pai. É por isso que nós aprendemos desde a nossa conversão, ou desde a nossa meninice na igreja, que quando nós orarmos ao Senhor, como nós terminamos a nossa oração? Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. O que significa? Eu oro em nome de Jesus. Nós estamos declarando que só o nome de Jesus é quem tem poder para fazer. E que só Jesus tem autoridade e media, faz a mediação, é o elo de ligação entre nós e o Senhor. Ele nos ligou ao Pai novamente, só Ele tem autoridade para isso. E por último, Jesus é o único caminho para a vida eterna. Meus irmãos, não existe nada que eu e você possamos fazer, não existe nenhuma atitude, nada que nós venhamos tentar fazer para conquistar a salvação, vai ter êxito se nós não observarmos, obedecermos e confiarmos que a salvação vem somente via Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz. Nós vamos ter muitas religiões nesse mundo, ou muitos credos, que vão dizer que se você viver uma vida de benevolência, de altruísmo, se você fizer o bem, você vai ganhar um terreno no céu, um pedacinho no céu, ou que se você fizer isso, ou ter essa atitude, ou ir a tal lugar e peregrinar até lá, pelo menos uma vez na sua vida, você vai conquistar a salvação, ou se você agir dessa forma, enfim. Todos esses são atalhos que vão levar o indivíduo à perdição. Jesus é o único caminho para a vida eterna. João 11, do verso 21 ao 26. Já estou quase encerrando. João 11, versos 21 ao 26. Olha só o que Jesus vai dizer aqui, diante de uma multidão que estava ali acompanhando um momento de morte, de tristeza, que havia sido a morte de Lázaro. Há 4 dias ele estava ali sepultado. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o único Senhor, o único caminho, a verdade e a vida, esse jamais morrerá de fato. E Jesus ressuscita Lázaro até como uma forma, né, de dar ali um prelúdio daquilo que aconteceria, né, um pedacinho daquilo que ia acontecer futuramente, né? Ele ressuscita Lázaro ali, dizendo e passando uma mensagem para aquela multidão, que ele tem tanto poder, ele tinha tanto poder como Deus, de fazer um morto há 4 dias que já cheirava mal voltar à vida, como também ele tem poder para dar vida eterna a todo aquele que nele crê, e mais do que isso, aquele que nele crê não morre. E é por isso que eu carrego comigo uma verdade muito linda, que aquele que de fato conheceu a Cristo e crê nele como o único e suficiente Salvador, e tem ele como seu único caminho, verdade e vida, irmãos, nunca vai saber o que é morte. Porque a morte verdadeira
não é a parada das funções vitais do corpo. A morte, o gená, que a Bíblia diz lá do hebraico, é o tormento eterno. A morte é a perdição, é o estado eterno de ausência de Deus, ausência consciente. Se você parar para pensar, ou se todo homem minimamente prudente, temente a Deus, parasse para pensar, e eu não quero que você fique pensando no inferno, mas é interessante a gente pensar, tentar fazer um exercício aqui de pensamento, conjecturar o seguinte: meu Deus, imagina só, o que é passar a eternidade, a gente usa o termo passar, né? Mas na verdade a eternidade não passa, né? Viver a eternidade sem Deus, sem a perspectiva da presença de Deus, consciente, sendo atormentado, porque o maior tormento daquele que não vai se achar escrito no livro da vida, vai ser o seguinte: a consciência, é o saber, todo momento, por toda a eternidade, que aquele indivíduo não necessitaria estar ali, que ele teve a oportunidade, que ele ouviu o evangelho pregado, ele ouviu falar sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele ouviu falar sobre um verdadeiro caminho, sobre a verdadeira vida, sobre a verdade. Mas sou novo demais, ou já estou velho demais, ou não sei, vou pensar, enfim. E agora o que resta é isso, irmãos. As pessoas pensam muito no tormento, né? No tormento que vai ser produzido lá pelos seres malignos que vão habitar lá. Mas porque o maior tormento nosso, preste atenção, você vai concordar comigo, a coisa que mais nos tortura é a nossa consciência. Quando a gente está fora dos planos de Deus, quando a gente vive uma vida fora da presença de Deus, da vontade de Deus, conhecendo as Escrituras, mas escolhendo viver em pecado, ou em desacordo com a Bíblia, a pessoa não tem paz. Meus irmãos, a pior coisa nesse mundo não é a falta de dinheiro. Pastor, não ter dinheiro é difícil, é complicado mesmo, eu sei, é difícil. Não é não ter saúde, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando, o senhor já ficou doente, assim, não, nunca fiquei tão doente assim que cheguei perto da morte, é verdade, ficar sem saúde é difícil. A solidão também deve ser complicado, ficar só. Mas irmãos, a coisa que mais acaba com uma pessoa, que mais mata uma pessoa, que mais rouba a paz de uma pessoa, é a consciência pesada. É a consciência acusando, é o indivíduo sendo torturado ali, pela sua consciência. Agora imagina isso se reproduzindo por toda a eternidade. Então Jesus é o único caminho para a vida eterna. Meus irmãos, há 2000 anos, homens como eu, mulheres como você, povo de Deus, está anunciando isso, irmãos. Toda semana, todo dia, em todos os cantos da terra tem alguém dizendo: Jesus Cristo é o único caminho para Deus, só Ele pode conduzir a vida eterna é real, isso está sendo pregado. Mas quantos milhões ou bilhões de pessoas já morreram nesse intervalo de tempo? E quantos desses, infelizmente, estão no tormento eterno, padecendo dores eternas, morte eterna? Jesus é o único caminho para a vida eterna. João 14:3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Olha que coisa linda. Jesus, ele estava prestes a ser assunto, ele iria cumprir o sacrifício que nos salvou, nos purificou, nos libertou, e ele então voltaria ao Pai. Mas ele deixou isso aqui muito vivo para nós. Inclusive, eu não leio esse texto aqui
em sepultamento de pessoas que não viveram uma vida com Deus, que eu não tenho uma plena convicção de que aquela pessoa realmente viveu com Cristo, morreu em Cristo. Eu não faço isso. Se eu não tiver essa convicção, eu não prego esse texto, eu prego outro. Agora, o pior momento para mim como pastor, a pior celebração para mim como pastor, o que é mais difícil é culto fúnebre. Se eu pudesse não fazer, eu não faria. É muito triste. É um momento muito difícil. Agora, irmãos, quando o Senhor recolhe um servo autêntico, uma serva autêntica, você pregar isso aqui é algo poderoso. Isso aqui se torna uma verdade, principalmente para quem é crente. E está lá chorando a dor de perder uma mãe, um pai, um filho. A pessoa está ali acabada, destruída. Mas quando você lê isso aqui, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Um consolo é derramado do céu sobre aquela pessoa. E ela entende que apesar dela não estar querendo viver aquele momento, sofrendo a dor da perda daquele filho, da filha, do pai, do marido, enfim, mas ela sabe que aquela pessoa que morreu em Cristo já desfruta do antegozo da glória, assim como Jesus disse àquele ladrão que se arrependeu e o confessou como Senhor, e disse: hoje ainda, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Por que nós vamos ter medo da morte? Por que um crente em Jesus vai temer a morte? Ao ponto de se paralisar, de não produzir mais nada, de não fazer mais nada. Se ainda que a morte chegue, ou muito jovem, ou muito velho. Irmãos, deve ser uma coisa extraordinária. Eu fico só imaginando, aquele crente em Jesus está lá, o fio da existência é desligado. Ele já não existe mais aqui. Mas de uma forma sobrenatural, aquela pessoa é transportada para o paraíso, e lá está Abraão, e lá está Moisés, e lá está Sansão. Opa, Sansão está lá? Tá, foi sim, passou pela peneira, mas está. No último momento ele clamou a Deus, ele se arrependeu, e Deus usou ele como instrumento. E a Eva está lá? Tá, a Eva está lá também. Adão tá também. Está lá. Aí você pega ela lá, leva ela para um canto e fala: ô irmã Eva, por favor, né? Eu já te perdoei, mas... Irmãos, que coisa linda, que coisa poderosa, não é verdade? E por último, Atos 4,12, para a gente encerrar. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Atos 4, verso 12, ó. Olha as palavras que são ditas aqui, ó. Aqui os apóstolos tinham sido presos, eles são chamados diante do Sinédrio, e o Sinédrio: ó, o negócio é o seguinte, nós vamos soltar vocês, mas vocês calem a boca de vocês, fiquem quietos, volta a pescar, volta a construir tenda, vai caçar o que fazer, para de falar no nome desse Nazareno, chega, senão nós vamos matar vocês. E aí a coisa vai discorrendo, eles dizem assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, vocês podem matar a gente, vocês podem dar chibatada na gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas essa verdade vocês não vão calar. A salvação só vem do nome de Jesus. Ele é o único caminho para a vida eterna. Quem crê em mim viverá para sempre. Mas pastor, todo mundo crê em Jesus. Eu não conheço uma pessoa que não crê em Jesus. Espera lá. O que é crer? Quando Jesus diz: crer em mim. Crer em mim não é só dizer: eu acredito que você existiu, que Jesus existiu. Não é só isso. Crer significa, aí tem uma questão de lógica, de semântica, e a gente tem que ser inteligente e conhecedor da palavra. Crer significa ouvir, guardar e praticar. O crer envolve esse tripé. A fé vem pelo ouvir. Então eu ouço a respeito de Cristo. Estamos ouvindo hoje que Jesus é o único caminho
único e verdadeiro caminho, não é isso? Então eu ouço essa verdade, eu guardo ela no meu coração como uma suma verdade, única verdade, e aí eu reproduzo isso em ações. Porque não adianta nada dizer, eu sou temente a Deus, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas tem uma amante, por exemplo. Eu creio que Jesus é o único Senhor. Mas é corrupto. Eu creio, mas está na vida do crime, mente. Então, crer implica em ouvir, guardar e viver. É isso que Jesus está dizendo. Quem crê em mim não morrerá, pelo contrário, viverá para sempre. E ainda que morra para essa vida, viverá eternamente. Vamos ficar de pé, meus queridos? Pedir para o louvor vir à frente.